Esse é o 15º vídeo do curso prático para cálculo de transformadores que eu coloquei aqui no canal. E esse vai ser um vídeo tira dúvidas. Algumas pessoas me pediram para eu fazer um vídeo mostrando o raciocínio inverso do cálculo de um transformador. O raciocínio inverso é o seguinte: quando eu expliquei, eu disse, olha, você precisa fazer um transformador de tal voltagem e tal amperagem. A partir daí você tem uma potência e a partir dessa potência você calcula o tamanho do transformador. Mas algumas pessoas pediram para eu fazer o seguinte raciocínio. Se ela já tem o transformador, se ela já tem alguns carretéis, por exemplo, os tamanhos de carretel, como é que ela calcula, a partir do carretel, qual é a potência que aquele carretel ali vai dar? Então, é pensar o contrário do que eu tinha explicado. Então, vou mostrar como é que se faz esse cálculo aí. E junto nesse vídeo eu vou matando algumas outras dúvidas, como qualidade de ferro, a constante de 40, que eu falo sempre aqui. Tudo que eu puder lembrar eu vou falando no vídeo. Então vamos ver. Bom, antes de fazer o cálculo da potência dos carretéis, eu vou só relembrar como é que a gente faz quando a gente sabe a potência do transformador. Então, por exemplo, eu quero um transformador isolador, no caso aqui eu estou calculando um transformador isolador de 90 watts. Então eu quero fazer um transformador isolador de 90 watts. Como é que eu sei o tamanho do carretel para isso aqui? A gente pega a potência, divide por 0,78, ou seja, 90 dividido por 0,78 é 115. Isso aqui a gente faz, isso aqui está explicado no vídeo que eu fiz para toroides, onde eu mostro que como o toroide é todo fechado, não tem gap, não tem isso daqui, ó, entre o E e o I, tem um espacinho, ó. Esse espacinho entre um E e um I, os E's e os I estão todos laminados e tem esse espacinho, isso aqui faz você ter perda magnética. Então, para compensar essa perda magnética, a gente aumenta em 12% a necessidade de campo magnético, de ferro. Por isso é que a gente faz isso daqui. No toroide não precisa. Como o toroide é todo fechado, não tem esse espacinho aqui, não tem gap, o cálculo para a potência do toroide é a potência, a raiz quadrada da potência. Não precisa dividir isso por isso daqui. Então, está explicado aqui por que esse 0,78. Então, 90 dividido por 0,78 é 115, mais ou menos 115, qualquer coisa, eu arredondei. E a raiz quadrada de 115, 10,72, também está arredondado. Não usei mais as outras casas decimais. Então, a gente, para fazer um transformador de 90 watts, a gente precisa de 10,72 centímetros quadrados de ferro. O carretel comercial que tem mais perto disso daí é esse daqui. É o carretel que tem perna central de 28 milímetros, 2,8 centímetros, com empilhamento de 3,8 centímetros. Isso dá 10,64 centímetros quadrados. Como você precisa de 10,72, dá tranquilamente. Aí eu fiz um outro cálculo aqui, caso precisasse de 100 watts, só para mostrar o outro carretel. 100 watts, ó, seria 100, raiz quadrada de 100 dividido por 0,78, que dá 11,31. Esse carretel aqui, ó, parece que é o mesmo tamanho desse daqui. O ferro é o mesmo, mas o empilhamento dele é maior. É o carretel que usa terminal. Então, ó, esse carretel aqui é 28 a perna central por 42 de empilhamento. Então, ó, 28 por 42, 11,76. Como a gente precisa de 11,31, esse carretel dá mais do que 100 watts, mas dá pra gente usar 100 watts. Dá pra gente usar 120 watts nesse aqui, 100 watts nesse aqui, se você for fazer
um transformador para alguma coisa que vá puxar essa potência que não seja por muito tempo, não vai ficar ligado o tempo todo. Diferente de um transformador que liga uma lâmpada, por exemplo, de 100 watts, fica o dia todo ligado. Aí não vale a pena você fazer isso. Mas um equipamento que você liga, desliga, dá tempo do transformador esfriar, dá tranquilamente. Nesse aqui você usa 100 watts, nesse aqui 120. Lembrando que, já vou falar logo sobre os autotransformadores. Se você vai fazer um autotransformador, esse aqui é um autotransformador, você pode considerar que a potência que você usou aqui é o dobro. Então, esse transformador aqui é um autotransformador que aguenta até 180 watts, se você quiser levar ali na risca, mas ele aguenta 200 watts tranquilamente. Então, é um autotransformador de 200 watts. Então, a diferença do autotransformador para o isolador é que a necessidade de ferro do autotransformador é a metade do isolador. Então, ele aguenta o dobro da potência do isolador. Então, tá aí como é que faz o cálculo. Agora, vou mostrar como é que você, tendo esses carretéis, você faz para poder saber qual é a potência do transformador que você consegue com esse carretel. Bom, então, para a gente saber pegar o tamanho do núcleo e saber qual é a potência que a gente vai usar, é só usar o raciocínio inverso. Então, é raciocínio inverso de matemática. Se a gente multiplica, a gente vai dividir. Se a gente tira a raiz quadrada, a gente vai levar ao quadrado. Se a gente diminui, a gente vai somar. É o raciocínio exatamente inverso. Então, a gente usou todas essas fórmulas aqui para fazer o cálculo a partir da potência. Agora, a gente quer começar o cálculo a partir do tamanho do ferro. Então, vamos ver esse daqui, ó. 10,64 seção magnética. A gente tem esse carretel aqui, 10,64. Então a gente tem que pegar, ó, seção magnética elevado ao quadrado vezes 0,78. Essa é a conta. Essa aqui é a fórmula que a gente vai ter que usar. Seção magnética elevada ao quadrado vezes 0,78. Como é que faz isso? Seção magnética desse carretel, 10,64. Então, para elevar ao quadrado, a gente pega o número e multiplica por ele mesmo. 10,64 vezes 10,64 dá 113,2. 113,2 vezes 0,78. Por que 0 vezes 0,78? Porque aqui a gente dividiu por 0,78. Então, a gente está usando o raciocínio inverso. Agora a gente, em vez de dividir, vai multiplicar. Então, ó, 13,2 vezes 0,78, 88,3 watts. Só não é 90 porque a necessidade era essa aqui, não essa daqui. Então a gente já sabe que esse carretel aqui, na risca, ele é um carretel para 88,3 watts. Dá para arredondar para 90? Claro que dá. Dá para arredondar para 100? Dá também. E se for autotransformador? É o dobro disso daqui. 180 watts. Então, é desse jeito aí. Agora eu vou fazer esse daqui, que é um carretel menor um pouco, para a gente ver uma peculiaridade. Esse carretel aqui é o carretel que usa a lâmina 25, 2,5 centímetros de perna central. E ele tem empilhamento de 3,2 centímetros. Eu quis usar ele para mostrar que essa lâmina aqui é maior, ó. É a lâmina 28. Só que existe um carretel dessa lâmina aqui que é 20 quadrado, 28 por 28. Então é para mostrar que às vezes a gente pode conseguir potências maiores com carretéis menores, com ferros menores, não carretel menor. Porque olha só, esse carretel aqui tem 25 de perna central por 32 de empilhamento. Dá 8 centímetros quadrados de empilhamento.
O carretel comercial que existe desse aqui, que é 28 por 28, é quadrado, é 2,8 por 2,8, 7,84, ou seja, menos do que esse aqui. Então o carretel quadrado desse ferro maior aqui, 28, tem menos, aguenta menos potência do que o carretel com ferro com fio 25. Então era para mostrar isso. Então qual a potência que esse carretel aqui aguenta? Aquela fórmula, seção quadrada elevado ao quadrado, então 8 vezes 8, vezes 0,84, 0,78. 8 vezes 8 vezes 0,78 é 49,92, 50 watts. Então esse carretel aqui aguenta 50 watts se for isolador. Se for autotransformador, 100 watts. É sempre o dobro. Agora eu vou fazer rapidinho o cálculo de um transformador grande, para a gente ver como é que é. A lâmina 50 com empilhamento de 8 centímetros, que é um carretel comercial. É o carretel daquele transformador grandalhão ali, ó. Eu não vou pegar ele porque ele é muito pesado. Então vamos ver como é que é o cálculo. Bom, 5 centímetros de perna central por 8 de empilhamento, dá 40 centímetros quadrados. 40 centímetros quadrados vezes 40 centímetros quadrados vezes 0,78 é 1.600 vezes 0,78, 1.250 watts. Eu considero esse transformador ali para 1.500 watts. Eu uso ele numa serra que consome 1.750 watts e ele aguenta bem. Então esse negócio da potência do transformador depende muito do que você vai usar e do tempo que você vai usar. Eu ligo a serra, corto um pedaço de madeira e desligo, acabou. Porque o transformador ele sofre com aquecimento. Quando você puxa muito mais potência do que o ferro aguenta, ele gera queda de tensão. E isso gera aquecimento e o aquecimento faz ele queimar. Mas se você dá tempo do transformador esfriar, ele vai te fornecer, em vez disso daqui, vai te fornecer 2.000 watts tranquilamente. Então é desse jeito aí. Se for autotransformador, você pode considerar 3.000 watts até um transformador desse aqui. Dá para considerar um autotransformador de 3.000 watts com essa configuração aqui de lâmina. Agora, rapidinho, vamos falar sobre os transformadores trifásicos. E se for um transformador trifásico? Se for um transformador trifásico, vezes 3. Facinho. Então, transformador trifásico. Se a gente considera esse daqui até 1.500 watts, se são 3 pernas dessa daqui, com esse tamanho aqui de ferro, com esse empilhamento aqui de ferro, 4.500 watts. Dá 5.000? Dá 5.000. Depende de como a coisa vai ser usada, do tempo que vai ficar ligado. Então, é isso daí. E por fim, eu devia ter falado isso no início, pessoal. Ninguém assiste meu vídeo até o final, então vão perder a informação. Eu vou falar sobre a lâmina. Aquela questão da constante de 40. A constante de 40 eu uso por causa do seguinte. Existe uma fórmula bem complexa para você calcular qual é a seção magnética necessária para cada potência. E isso daí, praticamente, a única coisa que interessa nessa fórmula é a quantidade de Gauss que tem o ferro. Ou seja, a qualidade do ferro. Quanto mais Gauss, mais qualidade ele vai ter. Quanto pior o ferro, menor qualidade, e aí você vai ter que aumentar aquela constante. Então o que acontece? Eu chuto mais ou menos os ferros comuns, ferros como esse ferro aqui, que é um ferro de aço silício comum de transformador, que tem 0,5 milímetros de espessura. A questão é essa, a maioria dos ferros ruins, eles são mais grossos do que isso. Então você mede duas lâminas, tem que dar 1 milímetro. Então esses ferros que tem 1 milímetro, duas lâminas somadas, ou seja, 0,5 milímetros cada lâmina, você pode usar a constante de 40. Se quiser que o transformador esquente menos,
usa 45, não tem problema. Você só vai gastar um pouco mais de fio e o transformador vai esquentar um pouco menos, mas dependendo de como ele vai ficar ligado, 40 dá para usar bem. Ah, eu quero um transformador que nunca me dê problema. Usa 45. E se a lâmina for a lâmina de grão orientado, que é a lâmina fininha de 0,36 milímetros, ou seja, 3 lâminas dá 1,5 mm, não, 3 lâminas dá 1 milímetro somadas, 3 lâminas somadas dá 1 milímetro, essa aí você pode usar uma constante de 33, a lâmina de grão orientado. Então, é isso daí. A diferença da constante depende da qualidade do ferro. Se é ferro bom, se é ferro de qualidade, que você tirou de um transformador bom, principalmente transformadores antigos, lâmina nova, atualmente cortada, recente, você pode usar 40 que funciona bem. Ah, uma lâmina meio vagabunda, está muito enferrujada, você usa 45, não tem problema. Lâmina ruim pra caramba, que você está montando uma máquina de solda cortada de lata, aí você usa 50. Lâminas muito ruins, você tem que aumentar muito a constante. Então é isso daí, espero que tenham conseguido entender aqui como é que é feito esse cálculo, é muito simples. E qualquer outra dúvida é só perguntar, eu faço vídeo explicando. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se alguém perguntar alguma coisa, se não, acaba aí.